Então vamos lá, né, galera? Firme. Tudo jóia com vocês? A gente tinha combinado de falar então um pouquinho sobre a origem do coronavírus e essa ideia, né, de que o coronavírus possa ter sido usado como está sendo usado como uma arma biológica. Então o tio Zizo trouxe algumas coisinhas para a gente poder analisar e no final da nossa apresentação eu quero que você tenha a sua opinião. Fechou? Tranquilo? Então vamos lá, galera? Vamos buscar a nossa apresentaçãozinha aqui para a gente falar sobre isso. Fechou? Então vamos. Cadê? Agora vamos tirar a nossa carinha. Então tá aí, né, galera? Ó, coronavírus, o Covid-19. Fechou? Então vamos lá. Bom, moçada, a pergunta que a humanidade faz, não é só a gente que faz, é a seguinte. Coronavírus foi criado em laboratório? Primeiro, galera, o pessoal nem sabe o que é coronavírus. Coronavírus é uma linhagem já, né? Uma família de vírus que já existe há zilhões e zilhões de anos, né? Quem mexe, por exemplo, com veterinária já trabalha com corona, já conhece corona, já tratou corona um monte de vezes. Só que existem vários tipos de corona, né? Corona são esses vírus que têm essa classificação devido ao seu aspecto, né? Aqui é onde existe uma coroa, né, moçada? Onde essas proteínas, que a gente já vai falar sobre elas, dá o aspecto de uma coroa na sua estrutura, mas é um vírus de RNA normal, padrão, né? Com um filamento de RNA aqui, com o seu capsídeo, com a sua a cápsula, né, lipoproteica, com essas proteínas, né, spike que a gente está falando. E estruturalmente ele é bastante simples, como a grande maioria dos vírus. Falou? Não existe nenhuma grande novidade na sua estrutura, tá? Bom, o SARS-CoV-2, que é o nome do vírus, né? Ele foi fabricado artificialmente como uma arma biológica. Então, vamos lá, galera. Mesmo após meses de pandemia, a origem de um novo coronavírus, SARS-CoV-2, ainda é motivo de polêmica, né? A ideia mais aceita é que o vírus teria surgido em animais silvestres e disseminado a partir do mercado das cidades de Wuhan, na China. Todo mundo já está careca de saber isso daqui, essa é a versão oficial, né? Contudo, uma teoria alimentada principalmente, né, por tensões globais, essas tensões são tensões econômicas, são tensões sociais, são tensões políticas, né? Aquilo que na Idade Média era tensão religiosa, né, que também fazia interpretar, por exemplo, que pandemias como a da peste negra era algo de Deus, né, o castigo dos deuses, e por aí vai. Quer dizer, tensões que atrapalham interpretações sempre existiram e sempre vão existir, né? Então, vamos lá. Tensões globais afirmam que a doença foi desenvolvida propositalmente em laboratórios para ser uma arma biológica. Será que isso é possível? Bom, galera, vou analisar alguns quesitos aqui para depois a gente falar. A resposta, de acordo com os estudos da comunidade científica, é que nada leva a crer que o Covid-19, ou SARS-CoV-2, seja artificial. Se alguém quiser infectar humanos, né, de propósito com um novo vírus, e essas técnicas já existem, viu, galera? Essa pessoa não será capaz de começar do zero, né? O vírus, visto que, né, não é possível projetar um organismo. O que existe a possibilidade é modificar um já existente, tá bom? Começar um vírus do zero, do nada, montar um vírus, projetar um vírus, assim como você projetar um ser humano, uma árvore, não é possível. A gente não tem ainda esse índice de tecnologia. A gente até consegue sintetizar material genético do nada, mas esse material genético deve ser introduzido depois em uma estrutura, e essa estrutura, vírus, bactéria, seja lá o capsídeo, seja lá o que for, vai servir de carona para aquele material genético que a gente acabou de modificar. Mas, por falar em modificação, galera, presta atenção. Portanto, é preciso escolher um vírus já existente e modificá-lo para que ele possa adentrar células humanas e se tornar mortal. Tais alterações deixariam marcas, né,
bem específicas no RNA do vírus, diferentemente das mutações orgânicas causadas pela evolução natural. Isso é o que eu sempre falo, galera. A gente não pode esquecer que o vírus tem um material biológico. Se é um material biológico, como qualquer material biológico, quando ele é trabalhado, não que ele não possa ser, pode e é modificado, tá? Mas toda vez que ele, com todas as técnicas que nós conhecemos, toda vez que você modificar um material biológico, isso vai deixar marcas. É como um corte na sua pele que deixa cicatrizes. Quando você faz isso na sua pele, dá cicatriz. Quando você faz isso no material genético, isso deixam sinais e facilmente distinguíveis, né, das mutações e das modificações genéticas que vão acontecendo com a evolução. Elas são completamente diferentes, tá bom? Então, é impossível, pela nossa tecnologia, alterar um vírus e não deixar marcas dessa modificação, né? Traços, pistas dessa modificação. Não tem jeito de fazer isso. Bom, esses dois próximos slides são muito importantes, galera. Preste atenção para vocês verem a ideia do vírus, tá? No SARS-CoV-2, por exemplo, a proteína mais óbvia a ser modificada é a que dá ao vírus o aspecto de coroa, daí o nome coronavírus. E essa proteína é essa que vocês estão vendo aqui, que é o spike, né? A proteína em questão se projeta para fora do organismo, leia-se, né, do vírus, para reconhecer a ACE2. A ACE2 é a proteína receptora desse vírus na célula humana, tá bom? Uma proteína das células humanas que trabalha para regular o processo, a pressão sanguínea. Ele tem essa função natural, né? Essa função natural que essa proteína receptora ACE2 possui num mecanismo complexo de regulagem, como é complexo, né? Todo o mecanismo da regulagem da pressão arterial. Falou? Mas ela está lá. Se ela está lá, ela pode servir de encaixe para, né, hormônios ligados à regulagem da pressão arterial, mas também há proteínas do coronavírus, né, a famosa spike, que pode se ligar a ele. Tá vendo? Isso aqui é uma membrana de uma célula, uma dupla membrana, vocês estão vendo, né? Uma membrana formada, né, pelas duas camadas fosfolipídicas, e aqui é a nossa proteína receptora ACE2, por onde o coronavírus vai se ligar e, a partir dela, introduzir o material genético dentro da célula. Falou? Ao se conectar à ACE2, o novo coronavírus adentra a célula e adoece o infectado. Ok, galera? Bom, esse é o padrão, esse é o normal. O coronavírus existe, a proteína spike existe, e é ela, né, a proteína spike, que está sendo usada como base de praticamente todas as vacinas, praticamente não, que eu saiba, todas as vacinas produzidas contra o corona, né, produzidas por todos os laboratórios que vocês já ouviram falar. Então, baseado nessa relação do spike com o ACE2, a gente tenta bloquear a ação dessas enzimas, tá bom? Desses vírus, aliás, perdão. Bom, se a spike fosse resultado essa spike do coronavírus em questão, tá? Fosse resultado de uma modificação artificial, os cientistas poderiam detectá-la, e facilmente, galera, facilmente. Não é assim, não seria grande dificuldade, nem grande tecnologia para a gente reconhecer que aquela proteína, de alguma maneira, tenha sido modificada para infectar humanos, tá? No entanto, né, um estudo de 2015, então, reparem, 4 anos antes do início da pandemia, conduzido pelo Laboratório de Virologia de Wuhan, né, que é da região onde tem esses morcegos, tá bom? Já havia mostrado há 4 anos atrás, há 5 anos atrás agora, né, que uma nova versão da proteína, que era a spike, essa capaz de invadir células humanas, estava circulando em coronavírus de morcego. Então, galera, isso era, na realidade, uma bomba relógio que estava para estourar a qualquer momento. A gente já sabia, a gente não, né? Mas a comunidade científica já sabia, o serviço secreto norte-americano já sabia, há 5 anos atrás,
Eles receberam um relatório mostrando que esses vírus, né, com essa proteína spike semelhante ao humano e capaz de infectar células humanas, já existia. Tá? Já existia há 5 anos atrás. Não foi coisa que foi modificada agora. E, aliás, já existia e livre na natureza, junto com esses morcegos que a gente está falando. Falou? Após o estopim da pandemia, bom, aí que vem a polêmica agora. Isso aqui seria a versão mais aceita pela comunidade científica. Vamos falar, então, da polêmica. Após o estopim da pandemia, um artigo controverso foi publicado na BioRX4, Raio-X4, né? Plataforma que permite a publicação de estudos sem revisão. Quer dizer, se você chegar lá, pagar um certo valor qualquer e quiser publicar um artigo seu falando de nada, defenda a teoria do nada, você vai lá, escreve essa teoria do nada, paga lá e você coloca na BioRX4 tranquilamente. Tá? É só você pagar que você consegue colocar. Especialmente em momentos de urgência, como agora, segundo a pesquisa. Galera, para você publicar alguma coisa na Nature ou na Science, que são as duas bíblias da comunidade científica mundial, e não só da biologia, de qualquer parte da ciência, na Nature ou na Science, você tem que passar por um colégio de pessoas que vão bater forte no seu trabalho, bater forte na sua teoria, vão te questionar de todas as maneiras, tá? Até que, definitivamente, a hora que se esgotarem as dúvidas, tá? Ou as dúvidas que são relativamente grandes, ficando aí, sei lá, alguma sombra de dúvida, talvez, aí sim que eles vão publicar o seu trabalho, tá bom? Mas somente depois de muito questionamento. É completamente diferente o que a BioRX4 faz. Segundo eles, né, dessa teoria publicada nessa revista, nesse portal, né, que nem uma revista teriam encontrado 4 trechos mal explicados do RNA da spike, responsável pela formação da spike, do SARS-CoV-2. Galera, isso fez um auê na época. Eu lembro direitinho quando isso aqui surgiu e veio com tudo, tá? Falei que era, foi achado, está na revista científica e tal. Peraí. Quando a gente foi ver aonde foi publicado e quando a gente foi ver que em cima daquilo que estava sendo colocado, nada daquilo era real, não era provado, não. Nada daquilo era real, que era pura fantasia, né? Uma invenção, uma irresponsabilidade. Bom, mas até a gente conseguir provar tudo isso, aí já tinha ocorrido um monte de fake news que usam até hoje esse artigo para basear essa conclusão, ao meu ver, ridícula. Teriam encontrado 4... Quer dizer, a informação causa alvoroço na comunidade científica. Eu lembro muito bem disso. Mas logo foi desmentida por diversos outros profissionais da área. Galera, eles não conseguiram sustentar essa teoria uma semana sequer. Em menos de uma semana, todas as 4 citadas alterações no RNA estavam completamente explicadas, eram já encontradas nos RNAs antigos, muito mais tempo atrás do que a própria existência do COVID-2. Falou? Já caiu por terra, não durou uma semana essa grande bobagem, mas uma semana em períodos em que a velocidade da informação é tão grande, talvez tenha sido tarde demais para grande parte da população que resolveu acreditar nisso. Conclusão, concluiu-se então que o novo coronavírus, né, já que a gente provou que eles estavam errados, que esse pessoal estava falando bobagem, concluiu-se então que o novo coronavírus é decididamente originado orgânico, não biológico feito em laboratório, mas orgânico. Afinal, possui muitas características jamais vistas e inexplicáveis. Quer dizer, seguindo um padrão de evolução, tá? Dentro dos padrões de evolução. Um vírus artificial se pareceria muito mais com outros já conhecidos. Como eu falei para vocês, eu usaria a forma de um vírus já existente
e introduziria uma nova informação genética dele. É assim, por exemplo, que é feita uma parte das vacinas que estão sendo testadas, né? Está sendo usado um vírus para que esse vírus possa servir de cavalo para poder transportar o material genético de parte do material genético do vírus para dentro da pessoa, que a pessoa possa, então, criar anticorpos contra o vírus, ok? Esse é um mecanismo que a gente usa, inclusive, para fazer vacina, tá bom? Agora, criar um vírus do nada, inteirinho, com tudo, don't have conditions. A origem da pandemia do coronavírus. Agora, a origem da pandemia, não do vírus, tá? O que se sabe até então é que a pandemia se originou de uma única cepa de SARS-CoV-2, tá? A qual, essa cepa já sofreu mutações depois, tá bom? A qual nunca foi encontrada na natureza em sua forma atual. Então, do jeito que ela é hoje, não. Mas vocês vão ver mais para frente que, anteriormente a ela, a gente já vinha percebendo modificações que vinham acontecendo dentro de um padrão evolutivo na família dos coronas para que esse vírus pudesse aparecer. Isso gera duas possibilidades. Ou o novo coronavírus se desenvolveu até seu estado atual em animais silvestres e, assim que encontrou seres humanos, se alastrou rapidamente, que é uma possibilidade, ou chegou aos seres humanos em um estado mais primitivo e ali encontrou um ambiente próprio para a sua evolução. Há também a crença em que um hospedeiro, que exista um hospedeiro intermediário nesse processo, que é o pangolim, que a gente vai falar já já, galera. A destinação é importante porque impacta diretamente na prevenção. Se o SARS-CoV-2 foi completamente desenvolvido entre os animais silvestres, é preciso, então, atenção para que novas infecções não ocorram no futuro, mesmo após o controle do Covid-19. Galera, se é possível, como a gente sabe que é, devido, por exemplo, ao que acontece com o vírus da gripe, que os vírus vão se mutando dentro de espécies animais, e depois, a partir de um determinado nível de mutação, ele consegue saltar uma espécie, por exemplo, no caso do vírus da galinha, da parvovirose, né, da gripe, saltar da galinha para o porco e depois do porco para o humano, né? Tendo uma ponte ali, o suíno fazendo essa ponte do vírus da parainfluenza. Talvez o corona tenha algo parecido com isso, ou o corona já tenha conseguido saltar diretamente do morcego para o humano. Que o morcego tinha e tem, a gente já sabe. Que o humano também tem, hoje tem, a gente já sabe. Se fez esse pulo direto ou se passou por um intermediário, é que a gente ainda não sabe, apesar de já ter encontrado vírus de corona em pangolim, que a gente já vai falar já já, que é um primo do tatu. É claro que ainda há muito trabalho pela frente para frear o Covid-19, mas fica o alerta, é importante que não se tome conclusões precipitadas acerca de pesquisas científicas não revisadas, pois as consequências podem ser seriamente prejudiciais, inclusive na busca da cura, que é o que nós estamos sentindo, né, galera? Essa discussão a respeito da cura, da vacina, da origem, isso chegou a um certo nível de politização, de regionalização, que está atrapalhando, e já está atrapalhando, e vai ainda atrapalhar mais. Hoje mesmo saiu no jornal que os países mais pobres só vão ter acesso a essa vacina depois de 2024. Quer dizer, galera, um monte de coisa tem consequências quando a gente acredita e, pior, espalha notícias que não são reais, né? Baseadas em achismo, baseadas em suposições, ou principalmente pseudociência. Tá?
pseudociência convence qualquer um. E esse é o grande problema. Esse é um grande problema. Bom, eu não queria chegar aqui para vocês e mostrar para vocês que essa teoria aqui ela teria vindo do laboratório, até onde se sabe, ridícula. Ela não é assim, é ridícula mesmo, ela é imbecil. Agora, eu teria, né, eu me propus, né, a trazer para vocês, assim, então tá, então se ela não veio do laboratório, de onde ela veio? Né? Porque é fácil eu chegar para você e falar assim, olha, ela veio do morcego. Ah, é? E como é que ela chegou no morcego? Entendeu a ideia? Não, vamos fundo. E vamos dar nome de pessoa, não é artigo à toa. Eu não vou chegar e nunca vou dizer para vocês me conhecem dentro de sala de aula, eu nunca vou dizer, segundo os cientistas, expressões tipo assim, os especialistas falam, não falam, eu não falo isso. Né? Se eu falar alguma coisa, eu vou falar quem falou, onde está publicado e quem que é o cara que falou isso e qual que é o órgão dele. E ele, de alguma maneira, algum nível de professor, um cientista ligado a um projeto já existente. Né? E reparem, galera, como é que essas pessoas ligadas, principalmente às fake news, são sempre pessoas que já pararam de trabalhar naquilo. Né? Já foi um grande cientista, ele já, ele já não trabalha mais. Por quê? Porque eles falam isso? Porque não dá para você verificar. Não dá para você confirmar a existência desse cara. Não dá para confirmar que aquele cara realmente falou isso. Por isso que ele é sempre ex-professor, ex-reitor, ele é um ex-nada. Eu fico irritado. Cientistas identificam linhagens que deu origem ao SARS-CoV-2. Entenda. Isso aqui é da Nature também, tá? Baseado em estudo publicado na Nature, que conclui que linhagem evoluiu por décadas em morcego, e aqui eu vou contar a historinha dessa evolução, e refuta que pangolins tenham sido essenciais para o surgimento do novo coronavírus. Eles achavam, né, galera, que eu falei para vocês anteriormente ali, que o pangolim fosse um hospedeiro intermediário ou que tivesse feito uma ponte entre espécies para sair de morcego para humano, ok? Bom, primeira coisa, quando surgiu o corona, o mundo inteiro se debruçou sobre o corona para estudá-lo. Tá? Em nunca na história da humanidade, tantas pessoas estudaram a mesma coisa ao mesmo tempo. Tá? Nem radioatividade, nem viagem espacial, nem nenhuma outra doença, nem nada chegou aos pés da dedicação que o mundo teve, todas eles ao mesmo tempo, dedicando bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões e bilhões, bilhões de dólares no desenvolvimento do conhecimento sobre esse vírus. O mundo inteiro está pesquisando isso. E aí você acha que uma equipezinha lá do mundo fez alguma... me poupe. Uma equipe de cientistas europeus, chineses e norte-americanos, descobriram juntos, eles não estavam brigando, os cientistas não estavam brigando, descobriu a linhagem que deu origem ao SARS-CoV-2, causando a pandemia do Covid-19. Então, eles descobriram de onde veio esse vírus, galera. Eles vão dar uma valorizada aqui, mas vocês têm que perdoar, tá? A história evolutiva do novo coronavírus, os novos pesquisadores concluíram que a linhagem de micro-organismos evoluiu por décadas em morcegos, dentro da espécie de morcego, e que provavelmente inclui traços de outros vírus que infectam humanos. Você sabe que isso é possível, né? Que o vírus vai agregando informações genéticas de outros vírus anteriores a ele. Né? Porque se ele usa material genético da célula e no material genético da célula já pode ter material de antigos vírus, o vírus corona pode ter pego o material genético da célula já contaminado do material genético de algum outro vírus e juntou do próprio coronavírus antigo mais esse novo material genético, e isso pode tornar, né, ou ter tornado esse vírus tão violento e tão prejudicial. Então, galera, segundo o Dr. Maciel Bon, professor associado de biologia da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, né?
e condutor do estudo que foi agora publicado na NET. Os coronavírus têm material genético altamente... Aspas, tá? Aspas, foi ele que disse isso. O coronavírus tem material genético altamente recombinante. Nós aprendemos o que é recombinação, a possibilidade de você partir o material genético e introduzir uma nova informação dentro daquele material genético antigo e depois colar tudo de novo, né? O que significa que diferentes regiões do genoma do vírus podem ser derivadas de várias fontes. Isso tornou difícil reconstruir a origem do SARS, porque eram muitas modificações em muitos lugares, galera. Então, para seguir a pista de cada uma delas nos seus antepassados, isso, de uma certa forma, eles conseguiram até relativamente rápido, mas para aquilo que se necessitava da urgência da informação, acabou demorando e dando muito mais trabalho do que eles imaginavam, né? Porque não era um gene só modificado, eram várias e em várias posições. Então, voltando. Isso tornou difícil reconstruir as origens do SARS-CoV-2, pois é preciso identificar todas, não é uma só, não, todas, tá? Isso aqui é uma outra coisa das fakes. Eles usam a base de uma parte da informação para colocar todas em cima de uma teoria. Aqui não, foram colocados, né, foram estudadas todas as modificações registradas no genoma viral que foram recombinadas e rastrear as suas histórias, os seus antepassados. Olha o trampo que esses caras fizeram, hein, galera? Bom, falando agora um pouquinho do genoma viral, mas já dando essa ideia da modificação, tá? Analisando o genoma a fundo, né, os cientistas puderam reconstruir as relações evolutivas entre o SARS-CoV-2 e seus parentes. Eles foram achando os antepassados do SARS-CoV-2 de hoje, galera, mostrando que ele não surgiu do nada. Evolutivamente, ele veio de modificações gradativas, saltando de espécie para espécie gradativamente, até que ele chegasse no humano, né? Conhecidos por afetarem morcegos e pangolins. Esse aqui, o CoV, já fazia isso. Os pesquisadores descobriram que a linhagem do micro-organismo já era observado entre 40 e 70 anos atrás em morcegos. Vocês leram isso, né? 40 e 70 anos atrás, eles já haviam descoberto esse vírus em células de morcego, tá? Publicado na Nature. Falou, galera? Embora o novo coronavírus seja parecido com o HTG13, né, 13, detectado em morcegos na China em 2013. Isso aqui foi um trabalho que foi publicado na China, mostrando que existia um vírus similar ao corona, mas que ainda não tinha chegado a essa capacidade de patogenicidade, né, de provocar a doença, mas mostrando que já existia esse vírus, ok? Mas ele só é parecido, ele não é igual. Ele diverge, né, de um exemplo viral encontrado em 1969. Galera, olha só, igual eu falei, já existiam antepassados desses caras. Esses caras, como eu falei para vocês, na realidade é uma bomba relógio que estourou agora. Tá? É uma bomba relógio que estourou agora. Mas isso já estava acontecendo há décadas atrás. Tá bom? É que a modificação que fez com que ele pudesse saltar de espécie e conseguir estabelecer uma patologia, uma doença, né, e séria do jeito que é, na realidade uma síndrome, veio acontecendo depois, ok? Além disso, a equipe descobriu que uma das características mais antigas que o SARS-CoV-2 compartilha com seus parentes é justamente, né, o domínio da ligação de receptor RBD, né, que está localizada na proteína spike, que spike quer dizer de pico, né?
e permite que o vírus reconheça e se ligue às células humanas. Então, galera, desde décadas atrás, esse vírus, esse filho da mãe, para não falar mais nada pior, ele já tinha a chave de entrada, que a chave de entrada nas nossas células é essa proteína spike. Tá? Ele já tinha essa chave de entrada na proteína, na célula humana, há décadas atrás. Há décadas atrás. Então, não foi algo fabricado agora, que surgiu, sei lá, de 3, 4 anos para cá. Não, galera. A gente já está, igual, repito pela terceira vez, isso era uma bomba relógio que estava para explodir e explodiu. Futuro. Olha o pangolim aqui, galera, o primo do tatu. De acordo com os cientistas, isso significa que outros vírus capazes de infectar humanos estão circulando em morcegos. Quer dizer, que se existiu esse vírus, outros vírus também podem existir, trazendo essa chave com a capacidade de entrar dentro de célula humana. A chave em questão é a proteína spike. Repetindo, então, de acordo com esses cientistas, isso significa que outros vírus capazes de infectar humanos estão circulando em morcegos na China e sugere que, né, associar mutações evolutivas do micro-organismos a pangolim é um erro, que muita gente achou que precisava passar do morcego para o pangolim, do pangolim para o humano. E eles já mostraram em estudos que isso não era necessário, que os vírus ainda no morcego já tinham a chave de entrada das nossas células há dezenas de anos atrás, como eu já falei nem quantas vezes. E agora, galera, um outro doutor, Dave Robertson, né, que foi condutor dos estudos, um dos condutores do estudo e professor de virologia computacional do Centro de Pesquisa Viral da Universidade de Glasgow, na Escócia. Tá? Isso aqui, ó, eu dou os nomes para vocês verificarem atrás e ver que isso é verdade. Tá? Eu não falo cientista, eu não falo especialista, eu não falo comunidade científica, não, eu dou o nome do cara. E está trabalhando lá e é professor lá. Embora seja possível que os pangolins possam ter agido como um hospedeiro intermediário, facilitando a transmissão do SARS-CoV-2 aos seres humanos, não existe evidências que sugiram que a infecção desses animais seja um requisito para que os vírus do morcego pule, né, para seres humanos. Em vez disso, nossa pesquisa sugere que o SARS-CoV-2 provavelmente evolui da capacidade de se replicar no trato respiratório superior de humanos e pangolins. Quer dizer que os pangolins sofreram as mesmas consequências que nós, né? Eles também são susceptíveis, tal qual nós também somos. Fechou? Mostrando, galera, de novo, repito a conclusão desse estudo, que as modificações necessárias para que o corona pudesse saltar do morcego, que a gente já sabia que estava lá, para o humano, essas modificações já vinham acontecendo há dezenas de anos atrás, eles já tinham a chave de entrada nas nossas células, que é a tal proteína spike, há dezenas de anos atrás, e isso tudo era apenas uma questão de tempo para que, de uma certa maneira, isso pudesse atacar as células humanas. Agora, é o seguinte, se isso já aconteceu uma vez, e já está acontecendo agora, e já acontece a todos os anos, mais de 80 vezes por ano, com o parainfluenza, que o mecanismo da parainfluenza é o mesmo, só que em aves, não é em morcego, isso pode acontecer de novo. Então, corremos o risco, às vezes, por exemplo, de produzir uma vacina ou produzir uma cura, um tratamento para uma certa cepa, né, de uma família de vírus, e daqui 2, 3 anos surgir uma nova e parar o mundo tudo de novo, né, que é o que essa filha da mãe conseguiu. Os cientistas acreditam que, para prevenir futuras pandemias, é necessário estudar mais a fundo os micro-organismos que atingem outros animais, principalmente os morcegos. Por quê? Porque morcegos, porcos e aves são as 3 espécies que nós devemos nos debruçar.
morcego, porcos e aves. Tá? Essas 3 espécies costumam ser ponte ou caminho para que determinados vírus possam evolutivamente sofrer mutações normais, mas de alguma maneira torná-los extremamente graves para a humanidade. Atrasamos para responder, isso aqui também foi esse doutor da Escócia, aqui, ó, David Robertson. Atrasamos para responder o surto inicial da SARS-CoV-2, mas essa não será a nossa última pandemia de coronavírus. Né? Isso foi o Marcel Boni. Tá. Um sistema de vigilância muito mais abrangente e com tempo real precisa ser implementado para capturar o vírus quando o número de casos ainda estiver na casa dos 2 dígitos, antes que isso se espalhe, galera. Porque depois que isso aqui se espalhou, aí não segura mais, não existe fronteira, não existe nada. Bom, galera, eu falar para você que eu tentei ser imparcial, eu acho que eu estaria mentindo, né? Que eu fui totalmente parcial. Mas a minha parcialidade não impede que, em cima das informações que eu trouxe para vocês, que nós trouxemos para vocês, e que vocês também têm acesso na internet, nos livros, etc. e tal, eu só peço que vocês procurem fontes confiáveis para você montar a sua ideia daquilo que você acha que aconteceu. Valeu? Gente, o vídeo já ficou enorme, né, para o Projeto Mais, mas eu acho esse assunto apaixonante e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Obrigado. Beijão. Até mais para vocês. Fiquem com Deus, tá? Tchau. Inter.